SUS para concursos, para o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Lei 8989 dos Servidores Municipais de São Paulo. Direito administrativo. Agora eu vou ler as penalidades. Então, no artigo 184 até o artigo 197. As penalidades são 5. Vamos ler tudo bem sequinha, sem comentários. Vamos tentar fazer sem comentários. Frasezinha: já passei no concurso do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e gabaritei a administração. Vamos lá. São penas disciplinares: a repreensão, a suspensão, a demissão, havendo serviço público, a cassação de aposentadoria ou da disponibilidade. A pena de repreensão será aplicada por escrito nos casos de disciplina ou falta de cumprimento dos deveres funcionais. A pena de suspensão, que não excederá a 120 dias, será aplicada em casos de falta grave ou reincidência. O funcionário suspenso perderá durante o período de cumprimento de suspensão todos os direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão poderá ser convertida em multa, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em exercício. A multa não poderá exceder a metade dos vencimentos, nem perdurar por mais de 120 dias. A 137, a autoridade que tiver conhecimento de infração funcional, que seja a aplicação de penas de repreensão e suspensão, até 5 dias deverá notificar por escrito o servidor de infração a ele imputada, com prazo de 3 dias para o oferecimento da defesa. A defesa dirigida à autoridade notificante deverá ser feita por escrito e entrega em contra recibo. O acolhimento da defesa de sua apresentação no prazo legal acarreterá a aplicação das penalidades previstas no caput deste artigo, mediante ato motivado, mediante expedindo-se a respectiva portaria e providenciada a anotação em assentamento da penalidade aplicada, após a publicação no Diário Oficial do Município. 188. Será aplicada a funcionário a pena de demissão nos casos de abandono de cargo, faltas de serviço sem justa causa por mais de 60 dias. Abandono de cargo é 30 dias, tá? 60 dias, falta 60 dias interpolados durante o ano. A demissão por procedimento de irregular, de natureza grave, por acumulação proibida de cargos públicos, se provada a má-fé, e por ofensas de físicas em serviço ou em razão dele a ser servidores de particulares, salvo em legítima defesa, pelas descrições nos incisos 12, 13, 15, 16, 17 e 18 do artigo 179, que são praticamente tipo trabalhar ou fazer contratos, coisas que faz a pessoa fazer fraude, sabe? E ineficiência de serviço. É demitido. 1. Dar-se por configurado o abandono do cargo quando um funcionário faltar ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de uma readaptação. 189. Será aplicada a pena de demissão havendo serviço público ao funcionário que de serviço público agora tem 9 casos. Primeiro, praticar ato de incontinência pública escandalosa ou dar serviços de proibidos. E o resto é tudo praticamente só o carinha falar de crime, qualquer tipo de crime, o carinha é demitido de serviço público, certo? Bom, praticar crimes hediondos previstos na lei, ou crimes contra a administração pública, ou praticar crimes contra a fé pública, ou praticar crimes contra a ordem tributária, ou praticar crimes contra a segurança nacional. Revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função, desde que faça dolosamente, com prejuízo para o município ou para qualquer particular. Praticar insubordinação grave, lesar patrimônio dos cofres públicos, receber ou solicitar propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Pedir empréstimo e dinheiro em qualquer valores ou pessoas que tratem de interesse que ou tenham na unidade de trabalho ou estejam sujeitas à sua fiscalização. Conceder vantagens ilícitas valendo-se da função pública e exercer a advocacia administrativa, que é crime, sabe? Artigo 190. O ato de demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta, né? Tem que dizer onde a lei e artigo que está com base, que quer a base para essa pessoa ser demitida, certo? 191. Agora está falando da cassação de aposentadoria ou a disponibilidade, se ficar provado que o inativo. É praticamente uma demissão, saca?
Se o inativo praticou quando a atividade é falta grave, para a qual neste estatuto seja combinado com uma pena de demissão ou uma demissão a bem de serviço público. Ele aceitou ilegalmente um cargo ou função pública, ou ele aceitou a representação no Estado estrangeiro sem prévia autorização de presidente da República. Isso é uma das proibições. E também não. Ou se ele aceitou a representação, ou se ele praticou a usura em qualquer de suas formas. Daí, artigo 192, as penalidades poderão ser abrandadas, pode abrandar as coisas, que é diminuir a pena, sacou? Pela autoridade que o estiver se aplicar, levadas em conta as circunstâncias da falta disciplinar e o anterior comportamento do funcionário. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas, ressalvadas a hipótese do parágrafo 4 do 187. Só que o 187 não tem esse parágrafo 4 aqui, só tem 2 parágrafos, pelo menos nessa apostila aqui. 194. Uma vez submetida ao inquérito administrativo, o funcionário só poderá ser exonerado a pedido depois de ocorrido absolvição ou após o cumprimento da penalidade que lhe houver sido imposta. O parágrafo único disposto nesse artigo não se aplica na autoridade competente para impor a penalidade aos casos de procedimentos disciplinares instaurados por infração no inciso 1 e 2 do artigo 188. 195. Para a aplicação das penalidades previstas no artigo 184 são competentes prefeito, secretários municipais até suspensão, diretores de departamento de autoridades até suspensão de 15 dias e chefias para suspensões e repreensão de 5 dias. O prefeito poderá delegar competência aos secretários para demissão nos casos do 1, 2 e 7, que são os casos de abandono de cargo, faltas do cargo, 60 vezes, 60 dias, ou a ineficiência do serviço. O 196 fala os tempos de prescrever os casos. E também no 197 fala a contagem. Prescreverá em 2 anos a falta que sujeite as penas de repreensão, suspensão. Prescreverá em 5 anos as faltas que sujeite as penas de demissão a bem de serviço público e a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Parágrafo único. A falta também prevista com crime de lei penal prescreverá juntamente com ele, aplicando aos procedimentos disciplinares, neste caso, os prazos prescricionais estabelecidos no Código Penal, quando superior a 5 anos. 197. Nas hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo anterior, a prescrição começará a correr da data em que a autoridade tomar conhecimento da existência da falta. O curso de prescrição interrompe-se pela abertura do competente procedimento administrativo. 2. Na hipótese do parágrafo anterior, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Fica a dica: a administração pública tem direito de regresso contra o servidor que agiu com dolo ou culpa, sendo assim, a responsabilidade civil do servidor é subjetiva, embora a responsabilidade do Estado seja objetiva. Além da responsabilização civil, caberá a penal e a administrativa independentes entre si. Assim termina as penalidades, certo?